Tem coisas que a sua família enxerga antes de você. Não porque eles sejam mais inteligentes ou mais atentos, só porque quando você está dentro de alguma coisa, quando você é a pessoa que está sentindo, a clareza é a última coisa que chega. Você é o último a saber, sempre. E tem uma humildade específica em aceitar isso, em ouvir a sua mãe dizer algo sobre você que você ainda não tinha conseguido dizer sobre si mesmo. Eu me chamo Gabriel, tenho 26 anos. Essa é a história de como me apaixonei pelo irmão mais velho do meu melhor amigo. E de como a minha mãe entendeu isso antes de mim, e meu pai depois. E como a família que eu achava que ia ser o problema, acabou sendo a parte mais fácil de tudo. Rodrigo era 4 anos mais velho do que eu. 4 anos numa fase da vida parece um abismo. Quando eu tinha 15 e ele tinha 19, éramos praticamente de gerações diferentes em termos de onde estávamos. Ele havia saído de casa para estudar em São Paulo quando eu ainda estava no ensino médio na cidade pequena do interior onde crescemos. E por muitos anos ele era simplesmente o irmão do Caio, uma figura periférica nas histórias que meu melhor amigo contava, alguém que aparecia nas festas de família e nas férias de julho e que eu ouvia falar, mas raramente via. Caio e eu tínhamos essa amizade que existe desde muito cedo e que com o tempo para de ter memória de início, como se você sempre tivesse conhecido aquela pessoa e o tempo antes de conhecê-la fosse abstrato e irrelevante. Desde a 5ª série, dormindo na casa um do outro toda sexta, passando as férias juntos, sabendo os problemas um do outro antes que eles se tornassem palavras. Esse tipo de amizade. A família do Caio era extensão da minha, e a minha era extensão da dele. A mãe dele me chamava pelo apelido que só pessoas próximas usavam. O meu pai perguntava por ele como se fosse sobrinho. Era esse tipo de entrelaçamento de famílias que acontece nas cidades pequenas onde você cresce do lado de alguém tempo suficiente. Rodrigo voltou para a cidade quando eu tinha 22 anos. Não definitivamente, ele estava entre projetos, trabalhava com arquitetura paisagística e tinha terminado um contrato longo e estava passando uns meses em casa, antes de decidir o passo seguinte. Eu estava no último ano de faculdade, voltando para casa nos fins de semana porque o dinheiro não esticava para ficar na cidade durante todo o mês. A primeira vez que realmente cruzei com ele como adulto foi numa tarde de sábado na casa do Caio, quando apareci sem avisar como fazia sempre, e encontrei Rodrigo na cozinha fazendo café com a naturalidade de quem está em casa de verdade. Ele estava mais velho do que na última imagem que eu tinha dele, não de um jeito drástico, só do jeito que as pessoas ficam mais assentadas em si mesmas, com o tempo, como se os contornos da personalidade ficassem mais definidos. Gabriel, ele disse, como se soubesse exatamente quem eu era. O que fazia sentido, porque provavelmente o Caio tinha falado de mim tanto quanto o Caio tinha falado dele para mim ao longo dos anos. Querendo o café, eu disse. A gente ficou uns 20 minutos na cozinha conversando enquanto o Caio aparecia atrasado como sempre, e esses 20 minutos foram mais fáceis do que eu esperava. Rodrigo era direto e curioso no jeito certo. Fazia perguntas porque queria ouvir as respostas, não para preencher silêncio. Me perguntou sobre a faculdade, sobre o que eu queria fazer depois. Escutou de verdade. Tinha uma qualidade na atenção dele que eu não soube nomear na hora, mas que ficou comigo. Os meses seguintes foram uma série de encontros naturais, porque a casa do Caio era onde eu sempre estava. A gente estava nos mesmos almoços de família, nas mesmas noites de jogo, nas mesmas comemorações. Rodrigo se integrou de volta ao mundo que eu já habitava, e a coexistência era fácil e completamente sem drama aparente. Até começar a ser com drama, o tipo interno silencioso que só você ouve. Eu não sei te dar uma data precisa. Sei que em determinado ponto, comecei a prestar atenção diferente. Esperava que ele aparecesse nos almoços. Quando ele dizia alguma coisa engraçada, a minha risada era real demais para o contexto. Quando ele perguntava sobre a minha semana, eu dava respostas mais longas e mais honestas do que o necessário porque queria que ele continuasse ouvindo. Essas coisas vão se acumulando sem que você perceba, até que um dia você percebe tudo de uma vez, e a clareza é desconfortável da forma que a clareza sempre é quando você preferia não saber. A minha mãe percebeu no almoço de domingo. Tinha todo mundo na mesa, meus pais, minha avó, e eu tinha levado o Caio, porque ele era frequentemente convidado e frequentemente aparecia. Rodrigo não estava nesse dia específico, mas de alguma forma, o nome dele entrou na conversa. O Caio mencionou alguma coisa sobre o projeto que ele estava considerando, alguma cidade nova. E eu fiz alguma coisa com o rosto que eu não percebi, mas a minha mãe percebeu do outro lado da mesa. Ela não disse nada naquele momento. A minha mãe tem uma habilidade específica de guardar observações para o momento certo,
O que, ao longo da minha vida, produziu conversas que chegaram sempre quando eu estava menos preparado e mais precisando delas. Ela chegou no meu quarto naquela noite, depois que todo mundo tinha ido embora. Bateu na porta, entrou, sentou na cadeira que fica perto da janela onde ela sempre se sentava quando queria conversar de verdade, e disse: "Me fala sobre o Rodrigo." Não foi uma pergunta. Foi um espaço aberto, uma concessão de que ela já tinha chegado a alguma conclusão e estava me oferecendo a chance de entrar nela pelos meus próprios pés. Meu primeiro impulso foi dizer: "O que você quer dizer com isso?" Mas essa frase estava morta antes de chegar aos lábios porque nós dois sabíamos exatamente o que ela queria dizer com isso. Então ficou um silêncio por um tempo. "É complicado", eu disse por fim. "Eu sei que é complicado", ela disse. "Me fala assim mesmo." E eu falei: "Não tudo de uma vez. Foi mais como uma gaveta que abre devagar, cada coisa que saía criando espaço para a próxima." Falei que não sabia desde quando, que tentei ignorar e não funcionou, que ficava preocupado com o que isso significava para minha amizade com o Caio, que não sabia se ele era gay, que não sabia de muita coisa e que isso era a parte mais difícil de tudo, a incerteza, o não saber nem por onde começar a pensar. Minha mãe ouviu sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois disse: "Você está me falando como se isso fosse uma coisa ruim." "Pode ser", eu disse. "Pode complicar tudo." "Pode", ela concordou. "Mas você está bem? Você mesmo, como pessoa?" Aquela pergunta me pegou de surpresa pela sua simplicidade. Não era sobre o Rodrigo, não era sobre o Caio, não era sobre o que ia acontecer. Era sobre mim, naquele momento. "Sim", eu disse, e percebi que era verdade. "Tô bem." "Então a gente resolve o resto", ela disse, como se fosse simples. O que não era. Mas havia uma confiança na forma como ela disse, que fez aquilo parecer possível de um jeito que não havia aparecido antes. Eu cantei pro meu pai 2 semanas depois. Diferente da minha mãe, que havia chegado até mim, com o meu pai eu precisei ir até ele. Era uma tarde de domingo e ele estava na garagem, fazendo aquelas coisas de garagem que os pais fazem nos domingos. E eu me encostei na parede e fiquei ali por um tempo sem dizer nada e ele percebeu. Porque pais percebem quando os filhos ficam na soleira da porta sem motivo. "Tá bom", ele disse sem virar. "Preciso te falar", eu disse. Ele colocou o que estava na mão em cima da bancada, virou. Me olhou com aquela atenção dele, que sempre foi mais presente do que ele deixava parecer. "Fala." Eu falei menos do que tinha falado para minha mãe, não por falta de confiança, mas porque com o meu pai as coisas importantes cabem em menos palavras. Sempre foi assim entre a gente. Disse o essential, que me interessava por homens. Que havia alguém específico que havia me feito perceber isso de um jeito mais claro. Que estava bem e que achei que ele devia saber. Ele ficou quieto por um momento que eu contei internamente. Depois disse: "Obrigado por me falar." Uma pausa. "Esse alguém específico é bom para você?" "Não sei se ainda", eu disse. "É complicado. Complicado tem jeito", ele disse. "Tudo bem." Aquele tudo bem do meu pai valeu mais do que qualquer discurso. Era a forma dele de dizer que eu continuava sendo filho dele e que o resto era detalhe. E que só eu o conhecia o suficiente para entender cada coisa que estava dentro daquelas 2 palavras. Como o Caio foi diferente. Mais difícil de uma forma que nenhuma das conversas com os meus pais tinha sido, porque o Caio era meu melhor amigo, e eu estava confessando que tinha sentimentos pelo irmão dele. E isso é uma configuração de lealdades complicada que não tem um manual. Contei para ele um mês depois de ter contado para os meus pais, numa noite em que os dois estávamos em casa dele e que o Rodrigo estava fora. Disse tudo diretamente, sem rodeios, porque minha amizade com o Caio era velha o suficiente para que rodeios fossem uma falta de respeito. Ele ficou quieto por muito tempo depois que eu terminei. Tempo longo o suficiente para eu começar a calcular o que o silêncio poderia significar. Então ele disse: "Ele também fala de você." Eu olhei para ele. "Não diretamente", o Caio disse, "mas de um jeito que eu notei. Pergunta de você quando você não tá. Fala de coisas que você disse como se fossem mais importantes do que precisariam ser." Ele me olhou com aquela cara que tinha desde que a gente era criança, meio sério e meio não. "Eu não sabia se você sabia." "Eu mal sabia", eu disse. "Eu sei", ele disse. "E então, você vai me deixar ser o padrinho do casamento?" Eu joguei uma almofada nele. O que aconteceu depois com o Rodrigo é uma história para outro dia, mais longa e mais cheia de detalhes, que esta aqui não tem espaço para conter. O que posso te dizer é que a minha família soube antes de eu ter coragem de dizer em voz alta, e que quando eu finalmente disse, o mundo não desabou. A minha mãe sentou na cadeira perto da janela e me deu espaço para falar. O meu pai disse tudo bem com 2 palavras que valeram muito mais. O Caio pergunta sobre ser padrino.
A família que eu achei que ia ser o problema foi a coisa que me sustentou. Às vezes você subestima as pessoas que te amam. Às vezes elas sabem de você muito antes de você saber de você mesmo. E às vezes a parte mais difícil não é a confissão. É parar de acreditar que o amor que você tem merece menos do que o amor que as pessoas têm por você.